Segundo o pessoal, já está ok o som, tá? Então, vamos realmente dar início. Então, vamos dar início com um grande bom dia para todos, tá? E dizer da nossa satisfação em estar aqui com vocês hoje para esclarecimentos e tirar também dúvidas acerca da Resolução 700 do Conselho Federal de Farmácia, que entrou em vigor agora em junho e que traz muitas modificações e modificações importantes que altera, né, no caso, a resolução 648, que era a resolução mais antiga. Tá? Então, se teve a necessidade de fazer essas modificações, porque o Conselho Federal de Farmácia entende que a fiscalização ela tem que ser mais humanizada. E a resolução 648 era muito rígida. Daí a necessidade dessas modificações, ok? E nós sabemos que a fiscalização é a atividade principal dos conselhos regionais de farmácia, tá? E que é muito importante porque ela gera vagas de emprego para os farmacêuticos e também é muito importante para a sociedade porque vem a garantir a assistência farmacêutica de que tanto precisam, tá? Então, de forma que essa nossa live ela é muito importante para prestar esses esclarecimentos, para tirar essas dúvidas, e que nós vimos a necessidade de realizá-la justamente devido a um relativo número de pessoas que vêm nos procurando para tirar dúvidas, ok? Então, nossa live terá uma duração de cerca de 40 minutos, e após os 40 minutos, nós tiraremos as dúvidas de todos os que as tenham, ok? Para a realização dessa nossa live, nós temos como convidadas a farmacêutica fiscal, Elisandra Tramontini, que é farmacêutica fiscal do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e também é membro da COFISC, que é a Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia. Além dela, temos também a nossa gerente de fiscalização para Elisandra Tramontini, para suas primeiras considerações. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o CRF Pará pelo convite. Desejo uma ótima live, bastante esclarecedora aí para todos que estejam assistindo agora ou que possam visualizar o vídeo depois. E espero a participação de todos. Passo a palavra agora para a gerente da fiscalização, Jaqueline, para suas considerações iniciais. O áudio não está ligado, Jaqueline. Bom dia, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui que estão nos assistindo. É um orgulho para mim poder iniciar esse trabalho com todos vocês aqui, né, que estão presentes, a doutora Mônica, a Xuxa, né, e poder transmitir, né, o nosso conhecimento para vocês e poder tirar as dúvidas, né. E também querendo dizer que eu também sou, né, fiscal. Nesse momento eu não estou atuando como fiscal, mas enquanto fiscal, para mim, é uma emoção muito grande chegar na farmácia e ver o farmacêutico prestando assistência farmacêutica, né, cuidando da nossa comunidade. Então, assim, eu desejo que todos estejam bem compromissados e tenham realmente orgulho da nossa profissão, que é muito importante. Tem muita gente que chega na farmácia precisando realmente de uma atenção de um profissional de saúde, né? Às vezes é a única opção que a pessoa tem para ter um contato com um profissional da saúde.
Então, eu desejo que todos, assim, estejam muito compromissados com a nossa profissão, que para mim é um orgulho, viu? Exatamente. E, a princípio, eu já agradeço, né, a disponibilidade de vocês, né, e vamos dar início à nossa discussão, tá? Então, como eu falei a princípio, aconteceram muitas modificações. Em 40 minutos, 60 minutos, é um tempo muito curto para discutirmos toda a resolução, tá? Mas nós vamos nos deter nas mudanças mais consideráveis. Por isso, eu queria saber da Elisandra em relação à validade das CRs, né? Que anteriormente chamadas de CRTs, né? Certidão de Regularidade Técnica, e hoje apenas CR. Houve modificação no prazo de validade, tá? Então, eu gostaria que você passasse um pouco para todos nós em relação a essa questão, Elisandra. Isso, agora a certidão ela não tem mais o vencimento para 31 de março, né? Não há mais a obrigatoriedade também daquela renovação anual do documento. E isso realmente é uma mudança, assim, enorme, porque há muitos anos nós, então, fazíamos esse procedimento, né? Então, as empresas vão até estranhar um pouco isso, provavelmente. Agora, a empresa ela só precisa renovar a certidão em caso de alteração de algum dado, alguma informação, né? Ela não... Por exemplo, assim, quais informações seriam? Horário de funcionamento, assistência farmacêutica, atividade da empresa, endereço. Apenas nessas situações quer dizer, em algumas dessas situações, então, precisa ser renovada a certidão, né? Ela perde a validade quando tiver alguma alteração em qualquer dado dela, né? E ela segue esse modelo que é definido em resolução pelo federal, né? O conselho ele não pode expedir a certidão quando houver algum impedimento profissional ou alguma inabilitação do farmacêutico, né? Ou se a carga horária da assistência for insuficiente à atividade que é desenvolvida pela empresa. Mas, então, é isso. A gente tem a alteração dela quando muda, a atualização dela quando mudar algum dado, não precisa mais renovar anualmente, e a validade dela funciona até essa possível alteração. Isso é muito importante porque todos os anos, no princípio do ano, até março, ficava aquela correria, uma quantidade muito grande de estabelecimentos, né, querendo renovar suas certidões, senão não podiam comprar, né, os medicamentos. Então, isso hoje vai facilitar. Mas que também eles precisam estar atentos, porque havendo alguma dessas modificações que foram faladas, eles precisam sim fazer uma nova CR. Isso. Não é verdade? É verdade. Aí, eu te pergunto ainda, Elisandra, as pessoas, ou as empresas, ou a vigilância sanitária, por exemplo, tem como saber se a CR daquele estabelecimento está válida? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, duas maneiras, né? Se você estiver em frente ao documento, ou se tem em mãos a certidão de regularidade para acessar o QR Code que fica impresso, ali você consegue configurar e verificar, né, se está válida ou não a certidão de regularidade, né? Esse código de segurança, ele é gerado a cada impressão da certidão de regularidade, né? E a outra maneira, que é não tendo o documento em mãos ou estar à frente a ele, né, seria, então, através do site do CRF Pará, né? A Jaqueline acho que pode nos ajudar aí com o passo a passo de como funciona, mas tem como ver, então, com alguns dados, utilizando o site do Conselho do Regional. Exatamente, Elisandra. O pessoal pode conferir, né, a certidão através do CNPJ ou do número de registro da empresa pelo site do CRF Pará. Então, quando você entra no site, aí aparece lá um linkzinho para entrar no CRF em casa. Quando você abre essa tela aí, que é a tela de login,
Ao lado existem os tópicos. No último tópico lá aparece consultas, consulta de profissionais e estabelecimentos. Então, você clica lá nessa palavra de consultas, né, nesse último tópico, e consegue, colocando ou o número do CNPJ, como eu havia falado, ou o número de inscrição de estabelecimento, fazer a consulta da CR. Também tem uma outra forma, que é quando você já acessa o site, quando você já está lá no acesso restrito do CRF em casa, né? Na tela principal lá, existe um íconezinho embaixo ele descrito, né? Certidões e declarações. Então, lá você pode visualizar isso também. Bem interessante e importantíssimo, porque não é porque aquela empresa está ali com aquela certidão de regularidade, que não tem data de validade, que ela tem que estar válida, né? Então, precisa ser acessado através do QR Code, dessas formas como a Jaqueline nos passou, para realmente saber se está válida ou não, tá? Então, algumas pessoas até questionam, puxa, mas não tem mais validade? Não tem mais validade, mas não é bem assim, né? Então, a validade é enquanto não houver modificações. Não é verdade? Então, pessoal, um dos pontos que também aconteceu uma certa modificação foi no perfil de assistência farmacêutica. Então, eu gostaria, primeiro, que, antes da gente falar dessas modificações, que a Jaqueline esclarecesse para todos, visto que no Pará ainda não era fiscalizado através do perfil, eu gostaria que a Jaqueline esclarecesse, na verdade, o que é o perfil, de que se trata o perfil de assistência farmacêutica. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, existem 5 perfis de assistência farmacêutica. E o que é o perfil de assistência farmacêutica? Então, assim, por aí, pelo nome perfil de assistência farmacêutica, por aí a gente já começa a deduzir, né? A assistência farmacêutica, presença do profissional farmacêutico, né, no estabelecimento. Então, a resolução, lá no artigo 20, ela diz assim, é o percentual obtido de presença do farmacêutico em relação ao número total de inspeções constatadas pelos fiscais em um período de 24 meses anterior à análise, né? Então, naquele momento que o fiscal chegou lá no estabelecimento, ele já sabe qual é o perfil do estabelecimento que aparece no tablet dele, né? A atual fiscalização eletrônica móvel que o Conselho está usando. Então, ele sabe qual é o perfil do estabelecimento que foi calculado. Todos os dias, à noite, é feita uma atualização do perfil. Então, tem a ver com o que foi constatado anteriormente, tá? A partir do momento que o fiscal chega lá no estabelecimento e faz uma constatação de presença, isso faz uma modificação no cálculo, claro, para melhor, se ele está constatando que existe uma presença do profissional. Porém, se ele chega e percebe e constata a ausência do profissional, isso aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um cálculo que vai reduzir esse perfil de assistência farmacêutica, né? Então, é muito importante estar atento a isso, né? É muito importante a gente estar realmente compromissado com a nossa profissão, de estar presente lá dentro do estabelecimento, né? Porque é isso que nós queremos. Então, vamos falar agora, então, sobre os tipos de perfil. Existe o perfil 1, que é a assistência farmacêutica efetiva, ou seja, de 66% a 100% de presença de farmacêutico constatada no estabelecimento. O perfil 2, ele é tido com assistência farmacêutica parcial, que é de 41% a 65% de presença constatadas nas inspeções.
Perfil 3 é assistência farmacêutica deficitária, né? Então, tem ali de 0 a 40% de presença constatados nas inspeções. O perfil 4, gente, o perfil 4 é que o conselho está sem dados definidos de assistência farmacêutica. Por quê? Porque lembra que eu falei que para a gente ter um perfil, são no mínimo 3 inspeções válidas em um período de 24 meses? Pois é, o perfil 4 é que a gente não tem um número inferior a 3 inspeções válidas em um período de 24 meses anteriores à análise. O perfil 5, gente, quer dizer que ele está relacionado aos estabelecimentos irregulares. O que são os estabelecimentos irregulares? São os estabelecimentos registrados que não possuem o farmacêutico responsável técnico ou farmacêutico substituto, declarado junto ao Conselho Regional de Farmácia, ou também que tenha farmacêutico registrado, contratado, porém não atende a todo o horário de funcionamento, né, do estabelecimento, ou seja, não garante a completa assistência farmacêutica no estabelecimento. E os estabelecimentos ilegais, eles não possuem perfil. O que são estabelecimentos ilegais? São as empresas em funcionamento sem registro ativo perante o CRF Pará, tá? É isso aí, gente. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouquinho sobre o perfil de assistência farmacêutica do estabelecimento. Muito boa a sua explanação, Jaque. E vale a pena falar sobre o que foi modificado no perfil em relação à resolução antiga, que era 648. Na resolução 648, o perfil 1, né, que é da assistência efetiva, era acima de 70%. Mas, como o Conselho Federal ele preconiza uma fiscalização humanizada, ele achou que era muito rígido, né? Um estabelecimento ter uma assistência efetiva apenas quando tiver uma assistência acima de 70%. Daí foi reduzido um pouco só, mas de qualquer forma é considerável. E esse perfil hoje é acima de 66%, não é verdade? E outra modificação bem importante foi justamente no que a Jaqueline falou, que hoje esse perfil ele é calculado em 24 meses e anteriormente era 12 meses. Tá? Então, para estados que tem uma extensão territorial muito grande, como, por exemplo, o estado do Pará, o estado do Amazonas, tá? O estado de Mato Grosso, tá? Em alguns momentos, poderia algum município não ter tido aquele número de fiscalização adequado para aquele cálculo do perfil em 12 meses. Então, por isso que foi alterado para 24 meses, para que seja assim, equitativo, né, para todos os estados essa questão, tá? E daí eu te pergunto, Jaqueline, a Elissandra também, quais os benefícios para os farmacêuticos, para os estabelecimentos, essa questão do perfil de assistência farmacêutica? Acho que posso começar. Eu percebo, assim, que essa mudança nas porcentagens, né, e no período fez com que os fiscais também pudessem direcionar mais a sua atenção aos estabelecimentos irregulares, né, tendo em vista agora os 24 meses para tu contabilizar um pouco. E a questão da porcentagem foi importante também, em função de que se a gente fizesse 3 visitas, se houvesse uma ausência, uma situação total, o estabelecimento já está com 2. Então, agora ele se mantém definido, e aí outra ausência pode levar a esse 2, e outra ausência pode levar a esse 3. Então, assim, esse cálculo mais clínico, vamos dizer assim, ele ficou mais equiparado.
Acho que a questão disso aqui, principalmente, a gente já utiliza a visão de ciclo há bastante tempo, e tem trazido bons resultados. Jaqueline, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que a Elisandra, ela falou muito bem, né? E, assim, o que eu espero que todos estejam, né, assim, gostando da nossa apresentação, né? Que a gente consiga estar esclarecendo muitas coisas para vocês. Uma coisa que eu assim gostaria de acrescentar é que assim eu também vejo como benefício, não é que isso o conselho esteja querendo passar a mão na cabeça de faltosos, nada disso, pelo contrário, porque a intenção do conselho é justamente que os farmacêuticos estejam cada vez mais presentes nas farmácias. Mas, caso o farmacêutico fiscal chegue em uma farmácia que tenha o perfil 1, que é o perfil que é ideal, tá? E o farmacêutico não se encontre, então aquela farmácia ela não vai ser autuada, vai haver apenas o termo de inspeção, né? Então, não vai ser autuada. Então, eu vejo isso também como um benefício para aqueles que realmente se empenham em dar uma boa assistência, não é verdade? Mas que também assim, uma recomendação que eu dou para, por exemplo, aqueles que têm perfil 3, que é um perfil deficitário. Não é que ele não tenha perfil, né? Como às vezes tem pessoas que falam, não tem. Tem sim, o perfil está deficitário, ele precisa melhorar, tá? Então, eu acho também que essa questão dos perfis incentiva aqueles que têm um perfil não adequado ainda a quererem se adequar e chegarem a um perfil 1, né? Que é um perfil de assistência farmacêutica efetiva. Não é verdade? Mônica, só complementando também o que tu falaste, lembrando que a resolução também deixa claro que não será admitida a atividade farmacêutica sem o profissional presente no estabelecimento, né? Então, mesmo com o perfil 1, a gente tem que sempre cuidar com as atividades privativas da profissão, né? Sim, exatamente. Alerta também. Isso. Muito bom o seu esclarecimento, tá? Uma coisa, né? Assim, na ausência do farmacêutico em estabelecimentos onde esteja no momento sendo aplicada, né, sendo feita atividade que é privativa de farmacêutico, o fiscal, se ele detectar isso, ele pode autuar, ainda que o estabelecimento tenha perfil 1, tá, gente? Então, tem muito cuidado com o nosso trabalho, né? Que a gente consiga também passar o que é da nossa responsabilidade para quem está lá trabalhando naquele estabelecimento. Ok. Agora, para a nossa colega Jaqueline, como aqui no Pará se tem muitos termos de ajustamento de conduta, eu gostaria de que ela esclarecesse como funciona a questão dos perfis nesses municípios. Tá. Então, pessoal, nos municípios, né, tem alguns municípios que têm a integralidade já sendo cobrada pelo Conselho, né, conforme a legislação, né, e tem os perfis que ainda vão se adequar, os municípios que ainda vão se adequar, os que têm TAC. Existem municípios com TAC de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, né? Nesses municípios também, eles estão adequados ao TAC não ao perfil, então o estabelecimento que ele está cumprindo lá 6 horas de assistência farmacêutica,
ele vai ter um perfil que todas as vezes, ou então no período de 24 meses, dos últimos 24 meses que o fiscal teve lá, né, ele vai ter um perfil 1. Porém, se tiver nas outras situações de percentual de presença, ele vai estar ou perfil 2 ou perfil 3, e no caso de menos de 3 visitas em 24 meses, vai estar também com um perfil 4, tá? Então, é dessa forma que funciona também, da mesma forma como está funcionando nos municípios com integralidade. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho agora também em relação à fiscalização eletrônica móvel, que chamamos de FEM. Tá? Doutora Mônica, antes de você falar um pouco sobre isso daí, talvez as pessoas, né, quem está nos assistindo, estejam querendo saber aonde consulta o perfil, né? Muito importante, muito importante. Exatamente. Porque as pessoas normalmente ficam bastante curiosas, tá? Então, realmente, tem como as pessoas verem o perfil de assistência do seu estabelecimento e como, se tem, como elas devem fazer. Tá, então eles entram lá no site do Conselho de Farmácia do Estado, né, no link do CRF em Casa, certo? Então, quando você entra lá no link do CRF Casa e abre o acesso restrito da empresa, logo na tela principal você vai dar lá escrito perfil do estabelecimento. Se for perfil 1, estará perfil 1. Se for os demais, também vai estar lá. Então, é através dessa forma que você consegue visualizar o perfil do estabelecimento. Jaque, e só aproveitando, contribuindo também, lembrando que a cada inspeção esse perfil, então, pode alterar, né, conforme a constatação fiscal. Além de, claro, da questão da regularização da empresa, da regularidade da empresa, né? Também. Isso mesmo. Obrigada, Xuxa. E isso é muito importante porque a pessoa ou o estabelecimento, né, eles próprios podem acompanhar, né, o seu perfil, tá? E é como hoje se pede transparência, e isso é transparência, tá? Então, transparência é tudo. Então, o conselho tem que ser transparente, né, em todas as suas atitudes e atividades, não é verdade? Isso. Podemos, então, agora falar na famosa FEM? Sim, podemos falar na FEM. Então, vamos lá. Gente, a FEM, que é a fiscalização eletrônica móvel, ela já é obrigatória desde 2014, tá? Desde a resolução 600 ainda da fiscalização. Então, passou pela 600, a 648 e agora a 700. Mas só agora que o Conselho Regional de Farmácia do Pará passou a utilizá-la. E está havendo muitas dúvidas em relação à FEM, inclusive pessoas achando que a FEM é uma fiscalização à distância, online, mas não é nada disso. E por isso que eu gostaria que a Jaqueline, né, que passou a utilizar há pouco tempo, né, aqui no Pará, nos explicasse um pouco sobre a FEM, como a FEM funciona, tá? Com a palavra, a Jaqueline. Então, vamos lá, pessoal. Para mim, é muito satisfatório realmente a gente ter iniciado a utilização da fiscalização eletrônica móvel aqui no Pará. É um progresso, né, na história do Conselho Regional de Farmácia. O CRF Pará contribuindo com o meio ambiente. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue evitar o gasto de papel, né? A fiscalização eletrônica móvel também é sinônimo de segurança, de eficiência, agilidade, modernidade, facilidade, né?
Ela foi implantada no dia 1º de julho, agora desse ano de 2021, quando foi feito um piloto aqui na região metropolitana de Belém. Então, hoje é dia 6 de agosto, já fez mêsversário, né? Então, a gente está muito feliz com isso, porque iniciou aqui em Belém, né, um piloto aqui em Belém, mas a gente já conseguiu ir com a fiscalização eletrônica móvel para os demais municípios, né? Tem vários fiscais por aí, vários não, tem alguns dos nossos fiscais por aí, né? Fiscalizando com ela, com a FEM, com o tablet. Mas, então, assim, podemos considerar como sendo uma grande conquista, né, para a classe farmacêutica também. Então, como é que ela funciona, né? Substituímos os papéis pelo uso do tablet, então, tanto o fiscal quanto o farmacêutico ou a pessoa que está recebendo o fiscal assinam com uma caneta específica para o tablet, né? Então, eu chego lá para fiscalizar com o tablet do conselho, eu faço lá o preenchimento, assino com a canetinha e o farmacêutico assina lá no espaço onde ele vai assinar, tá bom? Tudo digitalmente. Mas então, presencialmente, né, Jaque? Presencialmente, isso que é o importante. Eu estou lá presencial e o farmacêutico está lá na minha frente, assinando junto lá no tablet, tá? Então, nós dois juntos e fisicamente e ao mesmo tempo e lá no estabelecimento, nada de distância, viu, gente? Pelo amor de Deus! A gente, então, dessa forma, a gente aprimorou, né, o serviço da fiscalização. Agora, o fiscal também, ele consegue ter os dados da empresa em tempo real, por isso que eu digo que é uma grande conquista, né? Porque o fiscal, ele consegue, se foi feita uma atualização, um protocolo, alguma coisa do estabelecimento aqui no conselho, né, ou em alguma seccional, o fiscal, ele consegue ter esse acesso do que foi feito. Então, assim, não fica mais defasado, como às vezes acontecia quando a gente estava lá no estabelecimento fiscalizando, aí dizia, não, mas eu fiz isso ontem, fiz uma semana atrás e tudo, e não constava nos nossos papéis. Agora é em tempo real. Você faz e a gente recebe e já fica sabendo o que você fez lá no conselho, tá? Inclusive, também, o fiscal ele consegue acessar o comunicado de ausência, que hoje ele é dever do farmacêutico de fazer pelo CRF em casa também, tá? Então, o que nós vemos é que as coisas estão ficando cada vez mais facilitadas, né? Para os estabelecimentos, para os profissionais. E justamente uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar, e a Jaqueline falou, né, que é uma fiscalização em tempo real, tá? Então, antes, com a fiscalização manual, os fiscais já saíam com aqueles termos de inspeção, às vezes para uma semana, 10 dias, ou até mais. Então, alguma modificação que tenha ocorrido durante aquele período, o fiscal não ia ficar sabendo. Mas agora, com a fiscalização eletrônica móvel, ele vai ficar sabendo, porque é uma fiscalização, né, feita em tempo real. E uma coisa também muito importante é que agiliza demais a fiscalização, tá? E os fiscais, a princípio, já que eles estavam um pouco temerosos, né, na utilização, mas hoje, né, já estão amando, né? Sim. Porque realmente é muito bom, né? E a Elissandra, tem alguma coisa a acrescentar em relação à FEM? A gente já usa a fiscalização eletrônica aqui desde 2014 e é um avanço que a gente não quer mais voltar, né? Os dados são imediatos, a gente consegue as informações de forma bem rápida. Claro que tem a questão também de ter acesso à internet em alguns locais, né, para obter essas informações, mas hoje também já é uma realidade de muitos municípios, né?
E, enfim, eu só tenho a agradecer a fiscalização eletrônica, porque ela realmente facilita muito o trabalho do fiscal. Exatamente, tá? Elissandra, eu gostaria que você passasse um pouco para os farmacêuticos, né, sobre o que eles precisam ficar atentos em relação à Resolução 700. Claro. A Resolução 700, ela descreve e ela padroniza alguns procedimentos fiscais, né? É importante o farmacêutico conhecer as atribuições do fiscal, do seu regional e do CFF no processo de fiscalização, né? Ela reforça também a transparência das informações do plano de fiscalização anual. Inclusive, ela anexa, né, as fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas no plano. Aí vocês vão me perguntar, nossa, que nomes compridos, o que é isso, né? Essas fichas, elas nada mais são do que os formulários com os itens, né, que o fiscal verifica no estabelecimento. E claro que é relacionado ao exercício profissional. Mas é importante o farmacêutico, então, conhecer esses itens, né? Até para fazer, a gente aqui no regional também faz, disponibiliza em formato de autoinspeção para que o próprio profissional possa também executar no estabelecimento e verificar se identifica algum tipo de não conformidade, vamos dizer assim, né? Ela reforça, no caso, os procedimentos também, eles são executados, então, pelo colega fiscal. É fundamental, então, a leitura, né, a compreensão da resolução por todos que envolvem a inspeção. E eu aproveito a tua pergunta também para divulgar o canal da COFISC, né, a Comissão de Fiscalização do CFF, para esclarecer as dúvidas quanto à aplicação da resolução, tanto para os profissionais quanto para os membros dos regionais, né? A gente tem o Dr. Romeu, que é até presidente da comissão também, né? E ele, assim, com os membros, né, a gente se dedica também para solucionar todas as questões que chegam, né? Então, a gente fica bem à disposição. E o e-mail da COFISC é cofisconline@cff.org.br. As meninas podem colocar ali no canal também, para ficar bem claro aí para todo mundo que precisar utilizar. Muito bem, Alessandra. Nós podemos já iniciar as respostas às perguntas que chegaram. Eu acho que eu poderia falar para eles, porque agora eles não ficam mais com o termo impresso, né, lá no estabelecimento. Então, como é que eles vão conseguir visualizar esse termo, né? Então, isso vocês podem acessar também pelo CRF em casa. Pode, inclusive, colocar a imagem aí, por favor, relacionado a isso. Então, quando você entra na tela de login do CRF em casa, bem ao lado também, lá onde eu tinha falado para consulta de CR, em cima da consulta de CR, você tem lá consulta de termo de inspeção, auto de infração. Então, quando você clica lá, vai aparecer uma nova tela, e nessa nova tela você vai digitar tanto o número do termo de inspeção, quanto o número da inscrição. Então, você vai precisar digitar essas duas informações. A partir disso, você consegue visualizar, né, o seu termo de inspeção ou auto de infração. Importante falar que vocês conseguem visualizar isso apenas pelo computador, tá, gente? Pelo celular, a gente ainda não tem essa possibilidade de acesso do termo de inspeção. Ok? Outra coisa, vocês podem ter acesso também lá dentro, no acesso restrito do CRF em casa. Tem lá um menu, que é o menu fiscalização, e aí quando você clica em cima aparece minhas inspeções. Aí você consegue visualizar lá também, tá bom? Alessandra? Algo a acrescentar? A princípio, não. É isso mesmo. A gente também, esse procedimento aqui funciona muito bem, o pessoal gosta, até porque pode acessar a qualquer momento, não precisa guardar folha, não precisa, né? Então, é bem importante, bem bacana. Exatamente, tá? Alguém perguntou sobre a questão de publicação no Diário Oficial, tá? Então,
As resoluções, todas as resoluções que o Conselho Federal realiza são publicadas no Diário Oficial, tá? Então, todas têm publicação e também ficam expostas no portal Transparência. Então, se você entrar no site do Conselho Federal de Farmácia, no link legislação, aí vocês vão em legislação do CFF, e daí vão entrar nas resoluções, e lá tem todas as resoluções feitas até hoje pelo Conselho Federal. Desde resoluções de 1940, 50, todas estão lá no portal Transparência. Inclusive, essa resolução 700 também está lá, ok? Em relação a comunicado de ausência, um farmacêutico perguntou, qual a validade do comunicado de ausência, tá? Então, alguma de vocês querem responder? Olha, assim, o estabelecimento, o que a gente vê na resolução 577 de 2013 é que ele fica lá, o comunicado de ausência ele pode ter até 30 dias, certo? Então, assim, não é adequado você ter um comunicado de ausência de 30 dias, sabe? Porque você vai ter um estabelecimento uma população, uma comunidade desassistida da assistência farmacêutica, né? Então, assim, lá nessa resolução, na 577, ele fala em até 30 dias. Porém, essa não é uma forma adequada. E após os 30 dias, é necessário que haja uma nova contratação de farmacêutico para o estabelecimento. Lembrando que a Elisandra, havia falado que nesse período de até 30 dias, você não pode ter atividade privativa de farmacêutico sendo exercida no estabelecimento. Elisandra, tem algo a acrescentar? Tem da legislação, A gente tem uma legislação que permite que alguns estabelecimentos, no caso farmácias, possam ficar até 30 dias sem o profissional, porém não podem ter as atividades, como a Jaqueline falou. Então, no caso de afastamentos superiores, que às vezes acontecem, são necessários afastamentos maiores do que 30 dias, nesse caso o estabelecimento precisa providenciar um farmacêutico substituto. Agora, a forma como tu perguntaste, Mônica, eu até ia responder outra coisa, porque eu entendi que seria a validade do comunicado, no caso, assim, se eu comunico, para quanto tempo ele tem validade, E aí seria, na verdade, indeterminado. A gente tem que comunicar de afastamento feito, vai ser utilizado caso aconteça uma utilização. Está falhando um pouco, Lissandra, o teu áudio está falhando um pouquinho. Perdão. Não, eu tinha compreendido de uma maneira diferente a pergunta, e aí foi bom que a Jaqueline respondeu dessa maneira, porque eu achei que não era bem o que eu iria dizer, Mas, na verdade, também eu estou querendo crer aqui que a pessoa também está querendo da forma como você pensou, Em até quanto tempo pode fazer esse comunicado? Seriam 5 dias, 5 dias posteriores, a essa ausência. A depender do tipo de ausência, verdade? Isso. Exatamente. Porque se for ausências que já sejam programadas, tá? Em até 12 horas, não é verdade? Mas... 12 horas. 12 horas. Por exemplo, eu tenho eu não, Algum farmacêutico tem uma consulta médica para ir, já sabe que tem a consulta médica. Então, vai lá, faz o comunicado, pelo menos com 12 horas de antecedência. O ideal é faça antes, faça com um pouco mais de tempo, Fiquei sabendo que tem uma consulta, eu vou lá no portal do CRF em casa e já faço o meu comunicado de ausência, estarei ausente tal dia, ou então...
Preciso resolver assuntos administrativos, com 12 horas no mínimo de antecedência, vai lá e faz o registro, tá bom? No CRF em casa. Também quero esclarecer para vocês que nossa próxima live, nós vamos falar bastante sobre isso, porque é uma live sobre a resolução 701, que fala sobre a DAP, que é Declaração de Atividade Profissional, tá? Então, que temos bastante dúvidas também em relação a isso, e vocês vão poder esclarecer todas essas dúvidas nessa próxima live, ok? Uma pessoa falou, né, aqui, comentou, que essas informações, elas deveriam ser feitas mais frequentemente, tá? E eu gostaria de dizer que nós já estamos fazendo, tá? Então, a assessoria de comunicação tem postado de forma bastante constante, tá? Informações sobre a fiscalização, que a fiscalização está realizando, tá? Estamos fazendo essa live, teremos também outras lives e já programamos também, em relação à fiscalização, pequenos vídeos ou talvez até lives curtas de esclarecimentos de assuntos pontuais, tá? Então, isso já programado, já tem sido programado pela Jaqueline e por mim, tá? E é isso que nós vamos continuar fazendo. E também vocês, qualquer dúvida, podem nos procurar, tá? Que estamos à disposição de todos vocês. Enviem sugestões também, né, doutora? Sim, sugestões também, lógico, estamos abertos, né? O que nós queremos é a satisfação do nosso colega farmacêutico, né? A satisfação também da sociedade, dos proprietários de estabelecimentos. Então, o conselho, ele precisa estar ligado, unido a todos, tá? Para que haja uma boa assistência farmacêutica, que é o que nós queremos e precisamos, não é verdade? Isso. A Amanda RB faz a seguinte pergunta. Jaqueline, no caso de nenhuma ausência até hoje, tá? Depois de quantas ausências ela passará para o perfil 2? Depois de quantas? Então, isso é um cálculo que é feito pelo sistema, tá, gente? Então, não tem como eu te dizer, assim, com quantas ausências. Vai depender do número de visitas que o estabelecimento recebeu num período de 24 meses, tá bom? Então, vai depender disso, da quantidade de visitas que o estabelecimento recebeu num período de 24 meses. Espero de todo o coração que você continue presente lá no estabelecimento, tá bom? Exatamente. Para a gente é um presente. Visualizações, Amanda. É um presente. Tá? E justamente essa foi a pergunta de José Balieiro, tá? Oi? Desculpa, Josi, é Josi Balieiro, tá? Então, esses cálculos são feitos através das fiscalizações? Como funciona nos municípios longínquos? Como a gente falou, né? Nos municípios longínquos, com TAC ou integral, um período de 24 meses. Se você recebeu 3 visitas, né? Você vai ter lá o perfil gerado pelo sistema. É um cálculo que é feito pelo nosso sistema, tá, gente? Então, não tem como realmente eu prever para vocês como é que vai ficar isso. O que eu posso dizer é que, se recebeu menos de 3 visitas no período de 24 meses, você vai ter o perfil 4. E perfil 1 e perfil 4, na ausência, não são autuados, tá? Então, a não ser
né, que tenha a atividade privativa de farmacêutico sendo exercida no ato da fiscalização. É importante também complementar que a gente, quando colocou o perfil aqui no Estado, muitos profissionais, muitas empresas logo ficaram no perfil 4 em função de ausência de algumas inspeções. E nos questionaram, entendendo que aquele perfil era negativo, por ter um número alto, vamos dizer assim. E aí, cabe esclarecer, reforçar que esse perfil não é negativo, ele é um perfil realmente que sinaliza para o fiscal que ele precisa ir mais vezes nesse local, né, nesse estabelecimento, para efetuar inspeções, para enquadrar, então, nesses perfis 1, 2 e 3, né? E o fiscal, ele tem acesso a todas as inspeções anteriores, as presenças, ausências, enfim. Então, ele só não tem ainda uma classificação em função da resolução, né? Então, não é para se assustar, não é para ficar preocupado, não é uma questão negativa. E, realmente, não é que a pessoa não tenha perfil ou tenha um perfil negativo, nada disso, tá? Até porque, como a própria colega falou, existem municípios longínquos. Aqui no Pará, existem municípios que o fiscal leva, às vezes, 24 horas ou até mais, né? A Jaqueline pode até esclarecer mais sobre isso, tá? Então, se deslocando através de barcos, etc. Então, esses municípios, na grande maioria das vezes, eles são um pouco menos fiscalizados, mas nós estamos bastante atentos para que sejam fiscalizados tanto quanto os outros, né? Mas isso vai ser uma tentativa nossa. Né? Inclusive, pessoal, olha, tem um município que chama Altamira. Gente, de lá da capital de Altamira até o bairro, a vila que se chama Castelo dos Sonhos, são quase 1.000 quilômetros de distância em um mesmo município, né? Então, para vocês verem, assim, como realmente é longínquo, né? Como, às vezes, não é tão fácil de chegar, mas realmente, como a doutora Mônica falou, a gente está atento a isso, a gente vai procurar fazer da melhor forma, com certeza, sempre. E para melhorar ainda mais, nós estamos com um concurso, né, para ser realizado, onde solicitamos mais fiscais, tá? Porque, devido ao número de estabelecimentos e o número de fiscais que o Conselho Regional do Pará hoje tem, para conseguir isso que nós queremos, não é fácil, tá? Mas, com certeza, com a entrada de mais fiscais, isso será uma realidade. Hoje, para vocês terem noção, a gente tem mais de 5.000 estabelecimentos registrados no estado do Pará, tá? Então, pensa, né, somos apenas hoje, atuando na fiscalização externa, 4 fiscais, para fiscalizar mais de 5.000 estabelecimentos. Por isso, até a necessidade, né, de se fazer esse concurso, e que a diretoria está procurando atender a essa necessidade, né? Exato. O Moraes de Jesus fala assim: todas as explicações de comunicados são muito vagas. Alguns falam que tem que ser feito com antecedência. E dessa vez o fiscal comentou que o mesmo não tem validade, que vale o percentual de presença. Tá? Então, eu gostaria que a Alessandra pode iniciar, né, esclarecendo em relação a isso, e a Jaqueline complementa. Então, a assistência constatada no estabelecimento para o perfil realmente é a constatada, ou seja, se a gente inspeciona e identifica uma ausência de profissional, ou seja, o profissional talvez nesse caso teve que se ausentar por um motivo, né, seja ele qual for, mas o estabelecimento não providenciou um substituto, existe uma ausência de
assistência farmacêutica naquele local. Então, vai ser uma constatação de ausência, sim, né? A gente não tem como dizer que não está presente. Agora, isso entra para esse cálculo do perfil. Então, são situações que eu acredito serem pontuais, né? E o afastamento, ele é uma questão relacionada à parte ética profissional, né? A inspeção, a constatação fiscal, ela é relativa ao estabelecimento. Então, são essas as diferenças. Exatamente, isso que a Elisandra falou. Tem um artigo lá do Código de Ética que ele fala sobre isso, né? Que o estabelecimento ele não pode estar desassistido do profissional. Então, tem a ver com a ética farmacêutica, com a nossa ética enquanto profissional. Eu tenho que cumprir o que a resolução diz, né? Isso, inclusive, também está lá no Código de Ética. Se existe uma resolução, uma lei, uma deliberação feita pelo Conselho Federal de Farmácia, né, pelos regionais, o farmacêutico, como compromisso ético, ele tem que cumprir. Então, se está lá na resolução 577, né, que ele precisa fazer o comunicado de ausência, faça o comunicado de ausência, sabe? Cumpra com o seu dever ético, né, profissional. É isso que eu gostaria, assim, de falar. Lembrando sempre que a gente, todos os profissionais, todas as profissões, né, existem situações em que a gente, enfim, pode adoecer, pode ter outros compromissos, inclusive, né, e aí a gente tem isso no nosso código de ética, o comunicado de afastamento previsto. Agora, o estabelecimento, e aí são coisas bem diferentes, né, pelo motivo que for, o profissional pode ter essa combinação e pode ter que sair, né, até por direitos legais, né, sair, não prestar assistência naquele dia, né, enfim, por alguma situação pontual. Mas o estabelecimento tem que ficar atento às substituições, né, então se for uma questão muito frequente, realmente talvez precisa ter um profissional farmacêutico substituto, e o profissional ele tem esse direito também de se ausentar pelos motivos que eu entender também que são necessários. Exatamente. E eu gostaria de passar para a pessoa que fez essa pergunta que nos assista na próxima live, porque tudo isso vai ser bastante esclarecido, porque vamos falar exatamente de comunicado de ausência, da DAP, que é a Declaração de Atividade Farmacêutica, que é uma declaração de atividade provisória para substituição. Então, tudo isso vai ser bastante esclarecido nessa próxima live, ok? E vamos para a nossa última pergunta, né, visto que o nosso tempo já está se esgotando, ok? O Jefferson e Laiana perguntam o seguinte: denúncias mudam o perfil do estabelecimento? Não. A Elisandra já balançou a cabeça ali, eu também já estou balançando a cabeça. Não, gente, não muda perfil de estabelecimento, tá? Agora, se existe uma denúncia, né, o fiscal vai lá, vai apurar, e a gente, ele apurando, constatando que existe realmente irregularidade, ele vai fazer o registro disso no termo dele de inspeção. Se for ausência, se for falta de registro, ele vai fazer falta de farmacêutico, né, registrado para complementar a carga horária do estabelecimento, ele vai fazer esse registro. A partir do momento que o fiscal faz essa constatação, aí sim, a próxima virada, o próximo cálculo de perfil daquele estabelecimento vai ser, sim, alterado, tá bom? Altera, mas diante de uma constatação, sempre o perfil do estabelecimento só vai mudar diante de uma constatação fiscal, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa, Alessandra? Talvez assim, só para auxiliar nessa questão do raciocínio de quem fez a pergunta, né? A denúncia, ela é uma manifestação, né, de que possivelmente pode estar acontecendo alguma irregularidade, mas ela não é considerada uma verdade desde o início, ela tem que ser apurada. Às vezes ela é configurada, às vezes não.
Então, essa avaliação e essa isenção de julgamento é muito necessária, tanto para o fiscal, para o conselho, né? Então, é um indicativo, aí o fiscal tem que apurar. Exatamente. E assim, também esclarecendo que nem todas as denúncias, não é que elas sejam verídicas, não, mas nem todas as denúncias são constatadas, tá? Então, só após a apuração é que, como foi falado, né, ela vai ser, ser... Vai gerar, né? Exatamente. Uma alteração aí vai gerar uma modificação. Não, a depender da constatação, não é verdade? Então, assim, não é apenas a denúncia, tá? E sim a constatação de que a denúncia tem crédito, não é? Verdade? Então, devido ao nosso tempo, né, está se esgotando, eu agradeço mais uma vez imensamente a presença de vocês, né, aqui nessa nossa live, que acredito tenha sido bastante esclarecedora para todos, tá? E peço primeiro, eu falei primeiro a Alessandra, né? No início, agora falo primeiro para a Jaqueline fazer as suas considerações finais. Na verdade, agora também é só agradecendo quem nos acompanhou até aqui, né? E desejo, a gente está aqui de portas abertas, né? Se precisar entrar em contato comigo, né? Tem o e-mail, de repente a gente pode tentar marcar uma reunião lá no conselho. Estamos aqui para realmente ajudá-los, para tirar as dúvidas. O pessoal do Conselho de Farmácia também já recebeu um treinamento, então todas as seccionais foram treinadas com relação a essa questão da nova resolução, então estão todos aptos a tirar as dúvidas de vocês também, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a sua seccional, ou pode mandar um e-mail para mim também. Não é sempre que eu vou conseguir responder imediatamente, porque tem muitas atividades que precisam ser realizadas, né, aqui dentro do Conselho, mas se eu não responder imediatamente ou demorar um pouquinho, não é que eu não esteja dando atenção para vocês, tá, gente? Pelo contrário, cada um de vocês é muito importante para mim, porque o meu compromisso, né, com a nossa profissão, e isso eu falo até emocionada, realmente é isso, né, já que eu não estou ali na farmácia dando a atenção farmacêutica, eu estou aqui, né, na parte de trás, já quase chorando aqui, para atender vocês, para atender as necessidades de vocês, tá bom? Então, Obrigada, com muita satisfação que a gente atende a cada um, e ainda que eu demore um pouquinho, tá? Agora, Alessandra, com as considerações finais. Eu acho que tudo isso que a Jaqueline falou já corrobora com o que eu ia dizer, né, que é para o farmacêutico confiar nos fiscais, no conselho, né, tanto para obter melhorias para o seu exercício, né, profissional, para as suas atividades, e também exigir ali dos estabelecimentos que não têm o profissional, né, exigir o profissional habilitado para exercer a profissão, né. E agradecer mais uma vez, né, ao CRF Pará, a Juliana e a Roberta, que montaram a live com bastante competência, né, as meninas daí, ao meu regional também, que autorizou e apoiou a participação, né, dessa live, e dar os parabéns aí para vocês, em função de toda essa explicação, né, e poder transmitir isso para os colegas e esclarecer a eles, né, todas essas novas resoluções. Obrigada. Obrigada mais uma vez, e também um imenso agradecimento à assessoria de comunicação, à Roberta, que é a nossa assessora farmacêutica, que sempre estão se empenhando o máximo possível para que
tudo isso aconteça, tá? E dizer também para todos que estão nos ouvindo que o fiscal farmacêutico, ele é um elo entre o farmacêutico e o conselho, tá? Então, veja no fiscal farmacêutico um aliado, tá? Então, tire suas dúvidas, tá? Veja o farmacêutico fiscal como um aliado seu, né? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes eles são vistos de outra forma, de uma forma bastante diferente, tá? Então, não vejam dessa forma. E também, esse também é um dos motivos da mudança dessa resolução, que traz, assim, bastante alívio para os farmacêuticos, né, assistentes, tá bom? E uma coisa também peço para vocês é que vejam sempre, olhem sempre o site do Conselho Federal de Farmácia, que tem muitas coisas importantes e interessantes para vocês. O site do Conselho Regional de Farmácia do Pará também tem muitas coisas interessantes para vocês. E, no mais, nos procurem porque estamos aqui à disposição de vocês para fazer o melhor para vocês, tá? Para o farmacêutico paraense, para a população paraense, para os proprietários, os empreendedores, estamos aqui à disposição de todos. É importante falar que realmente a gente está aqui para dar o melhor, mas sempre, gente, atendendo à legalidade, tá? A legalidade das legislações, que é a nossa base legal, é a base legal da profissão farmacêutica. Então, assim, a gente está aqui para ajudá-los, mas de acordo com que, dentro da legalidade, tá bom, pessoal? Por favor, tá? Esperem isso da gente, porque é esse o nosso compromisso com a profissão, né? Com o ser farmacêutico, com orgulho. Muito bem esclarecido a colega Jaqueline, tá? E assim encerro nossa live de hoje, deixando um grande abraço para todos e esperando vocês na próxima live, que é sobre a DAP. Ok? Até mais. Até.